De acordo com a FEBRASGO, a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, existem 3 condições que se enquadram em pré-natal de alto risco. Mulheres com doenças crônicas prévias à gestação, aquelas que tiveram uma gestação anterior de alto risco e aquelas que identificam no curso da gravidez uma condição ou doença que vai oferecer risco para ela e para o bebê. Para explicar para a gente o que é uma gravidez de alto risco e quais são os cuidados que as gestantes devem ter, eu recebo aqui na nossa casa a ginecologista e obstetra, doutora Larissa Cassiano. Seja bem-vinda, Larissa. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui, poder falar com você e com todos que estão assistindo sobre esse tema que eu acredito que é tão importante, né? Com certeza, Lari. E é um momento delicado, não é? Muito. Como é que você chega para uma mamãe, né, que está grávida e diz para ela, olha, sua gravidez, a gente tem que tomar mais cuidado com ela? A que ponto chega para você falar isso? Quando, durante o pré-natal, eu observo uma alteração ou quando a paciente já chega para mim com uma alteração, eu converso com ela que a gestação de alto risco é uma gestação que, comparado com outras gestantes, ela tem um risco maior. Mas isso não significa nem que ela vai a óbito, nem um bebê, nada do tipo. E que muitas dessas condições podem ser controladas com medicação, com cuidado. Então, existem várias medidas que podem ser controladas e algumas prevenidas, para que não se chegue a uma gestação com risco ainda maior. Então, eu sempre exponho essa possibilidade da gente fazer o acompanhamento e que não necessariamente isso é um selo de que a gestação dela vai ter que ser cesárea, de que vai ter que ser antecipada, nem nada do tipo. E é muito legal você falar isso, doutora, porque quando a gente fala, fulana tá com uma gravidez de alto risco, a gente também já fica com medo, né? E você quer ter aquela super proteção, de repente, para a pessoa e já fica, mas é que ela corre muito risco, ela corre muito risco. E não, se a gente descobre bem no início, é possível, né? Levar até trabalhar, continuar trabalhando, doutora? Exatamente. As pessoas muitas vezes associam, né? Gestação de alto risco, ela tá em repouso, ela vai ficar a gestação inteira deitada. E não, algumas situações, por exemplo, uma gestante com diabetes gestacional. É um diabetes que surge na gestação, que ela faz um controle muitas vezes só com dieta e vai fazer o destro ali em alguns momentos do dia. Ela pode trabalhar, ela pode fazer atividade física leve, ela pode manter a rotina dela sem necessariamente ficar ali de repouso o tempo todo. E as pessoas acabam, às vezes, achando que, nossa, mas ela não vai fazer. Não, ela pode fazer tudo isso, ela pode continuar com a rotina dela, mesmo tendo uma gestação de alto risco. Então, esse alto risco depende muito da patologia que ela tem, depende de como está a evolução. Sim, existem situações, às vezes por placenta em local alterado, às vezes situações em que ela vai precisar ficar de repouso por um longo período, mas muitas vezes não. A gestação vai seguir, ela vai poder ter um parto tranquilo, sem grandes complicações. E o que pode causar uma gravidez de risco? Existem algumas patologias que são muito frequentes entre as mulheres que estão gestantes e que podem levar a uma gestação de alto risco, como hipertensão antes da gestação ou hipertensão que surge na gestação, diabetes, que é extremamente frequente, que acomete mulheres em diversas faixas etárias, tanto as que já tinham diabetes antes, que aí nós temos a diabética anterior à gestação, que pode ter um quadro mais avançado na gestação, quanto a diabetes que surge na gestação. Existem alterações de, por exemplo, mulheres que têm vários abortos anteriores, alterações da tireoide, então existem várias patologias da mulher que podem classificá-la como um alto risco, mas também alterações do bebê. Então, o bebê que não está crescendo do tamanho que deveria, por exemplo, o bebê que cresce mais do que deveria, líquido aumentado, líquido diminuído, alguma malformação mais complexa do bebê. Então, são situações que podem expor o bebê a um risco maior e, consequentemente, né, qual é o objetivo do pré-natal de alto risco? É que o acompanhamento seja feito por alguém que tenha a especialização, que tenha o conhecimento das patologias, de como lidar e de como acompanhar o pré-natal e o parto, que às vezes pode ser realmente um pouco mais complicado, um pouco mais difícil. Então, não necessariamente esse pré-natal a gente vai precisar fazer coisas muito diferentes, mas talvez a gente precise sim de mais ultrassom, de mais acompanhamento para trazer segurança tanto para a mãe quanto para o bebê.